Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a proctologista nesta sexta da saúde, doutora Mônica Kim. Bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão, doutora Mônica. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo a gente aqui no programa. Eu agradeço muito o convite, porque vim falar sobre câncer de cólon e reto não é um tema muito pesquisado, não é um tema muito explorado. E eu acho extremamente interessante vir aqui conversar sobre isso um pouco. Muito bem, já vamos falar sobre a situação de câncer, que é o quarto câncer que mais gera óbitos e falecimentos no país, não é isso? Temos o mundo inteiro. No mundo inteiro, na verdade. Que mais acomete tanto homem quanto as mulheres. E ele tem é o terceiro câncer que mais mata no mundo inteiro. Pois é, então vamos ficar atentos a essa entrevista de hoje. Mas antes eu gostaria de uma palavra sua, de uma orientação aqui comigo, produção, muito bem, a respeito da dificuldade que crianças, por exemplo, têm de defecar, de fazer cocô, né? A gente aqui acolá observa que tem muita criança que tem medo de fazer cocô. Acontece algum problema, aí depois de tantos dias sem fazer, as fezes ressecam, aí já gera um outro problema maior. Quais são as considerações que a doutora Mônica pode compartilhar com o nosso telespectador a respeito dessa questão? A constipação na infância, às vezes até na fase adulta, isso acaba melhorando. Constipação é a prisão de ventre. É a prisão de ventre, isso. E às vezes as crianças acabam que ficam um pouco mais tempo sem evacuar, 3, 4 dias, elas acabam tendo medo de evacuar, porque as fezes saem mal formadas, elas machucam na hora de sair, então elas acabam tendo esse medo e ficam segurando. Então quanto mais elas seguram, mais vai doer depois na hora de sair as fezes. E às vezes pode causar sangramentos. Já vi também crianças pequenas com 7, 8 anos com hemorroidas. Mas são coisas bem transitórias. Geralmente na fase adulta isso acaba melhorando. Obviamente com um pouco mais de orientação com relação à alimentação, né? Principalmente para os pais, porque as crianças acabam comendo o que os pais comem. Se os pais não tiverem uma alimentação muito saudável, a criança acaba não tendo. Mas existe muitas crianças no consultório com história de sangramento, que é a hora que os pais ficam muito assustados, né? Crianças de todas as idades? Sim, eu já atendi crianças de 2 anos, de 3, crianças com 11, adolescentes. E sangramento em criança geralmente é relacionado à prisão de ventre, isso, né? E prisão de ventre porque não se alimenta direito? Quais são as outras causas? Às vezes é a causa fisiológica. Tem pessoas que têm um intestino um pouco mais preguiçoso mesmo, nasce com essa condição e aí acaba não tendo uma alimentação muito boa e são 2 problemas que acabam gerando, né? A falta d'água. Quem toma pouca água, seja criança, adolescente, adulto, idoso, isso pode provocar a constipação, a prisão de ventre? Pode tanto provocar como piorar quando a pessoa já é constipada, né, previamente, porque a água, ela ajuda a amolecer as fezes, né? Então, se você bebe pouca água, aquelas fezes vão acabar ficando ressecadas e na hora de sair no esforço, vai fazer o esforço e acaba sentindo dor, sangramento, provocando, né, causando aparecimento de hemorroidas também. E aí, por exemplo, pensando no caso da criança, o adulto mais ou menos consegue se sair numa situação dessa porque sabe, ou pelo menos sente o que acredita que tem, procura o médico, conversa, se expressa, mas a criança que tem dificuldade até de se expressar, a criança novinha mesmo, está passando por uma situação como essa e não consegue defecar, já está preso o cocô da criança há muito tempo. O que é possível fazer? Existe alguma forma de se retirar esse cocô da criança ou é só através de uma alimentação que vai empurrar essas fezes que estão presas? O que é que você pode dizer a respeito? Às vezes as fezes estão tão mal formadas que a criança não consegue expulsar. Então, nesses casos, 4, 5, às vezes até 1 semana sem evacuar, a gente pode fazer lavagens. São produtos até que compram na farmácia, tem um acesso bom. Obviamente não é uma coisa que a gente pode ficar fazendo com uma frequência muito alta, mas no caso de uma criança que está com essa dificuldade, o pai está vendo que a criança não está conseguindo expelir as fezes, pode-se recorrer à lavagem intestinal. Agora tem que ser feito com orientação médica. O ideal é que sim. Mesmo o produto até vem com orientação, como fazer essa lavagem. Mas eu acho extremamente interessante, até porque o médico orientar não só o uso da lavagem, como orientar quanto à alimentação e outras coisas, né? Estamos conversando com a doutora Mônica, proctologista, no Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. E doutora Mônica, por exemplo, estamos falando também sobre crianças. O médico da criança, de maneira geral, o clínico geral da criança é exatamente o pediatra. Isso. Em que ocasião
que a criança passe por uma situação como essa, ela procura o pediatra e não o proctologista, ou tanto faz? Não, sempre a consulta inicial da criança vai ser o pediatra, né? A mãe, na maioria das vezes, vai chegar com aquela queixa que a criança está com dificuldade de evacuar, que está sangrando, que está tendo dor para evacuar. E aí o pediatra, às vezes, não tem os materiais que a gente tem para fazer o exame do ânus e acaba encaminhando. Né? Inicialmente, eu acho que a grande maioria orienta com relação à alimentação, que eu acho que é o mais importante. Quando a criança não acaba melhorando, aí eles acabam encaminhando para a gente. Doutora Mônica, falar um pouquinho a respeito agora do câncer de intestino, o câncer no colo do intestino. Em que partes ou em que fases do intestino esse câncer ocorre geralmente? Em homens e mulheres é a mesma coisa ou tem uma diferença de homem para mulher? Não, não tem. Ele atinge igualmente ambos os sexos, não tem muita escolha, preferência pelo ser homem ou mulher. Eu acho que tem mais registro de homens acometidos, que eu acho que o homem preocupa menos, né, com a saúde, com a questão da alimentação, e as mulheres são mais preocupadas. Mas não tem nada especificando com relação a isso, não. Bom, vamos colocar uma imagem aqui agora na televisão para que a gente possa explicar onde geralmente acontece, localiza o câncer no intestino. Temos o intestino grosso, intestino, que é esse mais grossinho que você está vendo na tela, e intestino delgado, que é esse mais fininho na parte de dentro. Então, explique, por favor, para o telespectador, doutora Mônica, onde é que se desenvolve o câncer, o que é que geralmente causa? Vamos explicar um pouquinho para o telespectador. O câncer cólon-retal, ele é um câncer específico do cólon, que é o intestino grosso, do sigmoide e do reto, né, que é toda essa parte mais, como você falou... A parte mais grossa. Isso, mais grossa. O intestino delgado não está dentro dessa classificação de câncer cólon-retal, né? É um câncer que tem acho que como a grande maioria dos cânceres, eles não dão muito sintoma precoce. Geralmente, quando os sintomas aparecem, eles estão na fase até um pouco mais avançada, tá? Geralmente o paciente vem mais com a queixa do sangramento, que é o que ele mais preocupa. Mas tem outros sintomas também que envolvem o câncer de intestino. Inclusive, a dor abdominal é mais comum do que o próprio sangramento. Como é que se difere uma dor abdominal de uma dor de barriga, de uma constipação, uma prisão de ventre, ou pode ser um câncer? Não? Como é que você começa a perceber que tem alguma coisa que não seria coisa normal de rotina e pode ser algo mais sério? Não tem uma dor específica. A dor de tal jeito é relacionada ao câncer. Mas geralmente é uma dor que está persistindo, né? Não está melhorando com a medicação, às vezes uma analgesia, um remédio para melhorar a dor. Porque uma dor de barriga, por exemplo, ela dá e passa depois que você evacua. Isso. Mas essa dor de quem possa vir a ter um câncer, ela geralmente vai sempre se repetindo. Vai se repetindo. Quando geralmente o pessoal fala em dor de barriga, ele associa muito às diarreias, né? E geralmente infecciosas. E às vezes nem é na barriga, é no intestino. Uma barriga que a gente fala... Que é o que se chama infecção intestinal. Isso. Então, você acaba com 2, 3 dias, acaba resolvendo até a diarreia, a dor vai passando. Agora, aquela dor persistente, que não está resolvendo com a medicação, tá com vários dias, meses até, a gente tem que ficar mais de olho, principalmente a fase da idade da pessoa que está sentindo isso, né? Que o câncer de cólon retal, ele atinge mais as pessoas acima dos 50 anos, é mais comum, não necessariamente é uma certeza. Existem vários casos de câncer antes dos 50 anos, mais raros, mas o mais comum é a partir de 50. E, por exemplo, que tipos de exames e a partir de que idade homens e mulheres podem fazer no intestino grosso, delgado, de estômago para baixo, até o ânus, vamos dizer assim, para preventivamente sondar se ele está desenvolvendo ou poderá desenvolver algum tipo de câncer? O melhor exame de rastreio para câncer coloretal é a colonoscopia. Porque além dela poder ser diagnóstica, né, ela identificar pólipos, até a própria lesão de câncer, identificar inflamações, as colites, ela pode ser terapêutica também. No caso de você encontrar um pólipo ser um pequeno. O que é um pólipo? O pólipo seriam tumorações. Vamos tentar mostrar aqui na telinha, né, Pronto, a produção vai tentar achar ali alguma coisa, pronto. É esse daqui, achamos aí um pólipo, muito bem. 2 tipos de pólipos, né, que é o pediculado, é aquele que tem o pezinho, tipo
um cogumelo. Aquele acima à esquerda. Isso. E o de baixo são os césseis. Esses pólipos, assim que são identificados na colonoscopia, o ideal é serem retirados. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes o exame é um pouco difícil, o preparo às vezes não está bom, mas em sua grande maioria esses pólipos são retirados durante o exame. Se você retira todo um pólipo desse, não ficou nenhum resquício de pólipo, isso já é até uma terapia, né? Terapêutico. Às vezes até cânceres são desses tamanhos dos pólipos, você retira toda essa lesão, o paciente não tem mais o câncer, acaba tirando. Então, a colonoscopia, ele é o melhor método, porque além dele ser diagnóstico, ele pode ser terapêutico. Muito bem. Estamos conversando com a doutora Mônica Kim, que é médica proctologista, no Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta Sexta da Saúde. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e continua falando sobre este assunto com a doutora Mônica. Até já.